Ninguém me escuta, gente. Agora acabei de ver aqui, ó. Isso nunca tinha acontecido em evento ao vivo, mas sempre acontece nas nossas reuniões, então estamos o quê? Vivendo um mundo normal, né? Porque a pessoa silenciou o microfone e aí fiquei no mudo, gente. Então eu vou falar tudo de novo. Boa noite! Eu sou Gabriela Teco, diretora executiva da MIT Sloan Review Brasil. Estou aqui para conduzir com vocês mais um evento incrível. Peço desculpas pela falha técnica humana, na verdade. Mas a gente vai falar hoje sobre blockchain, tempos de GRC, transparência e sustentabilidade. Estamos ao vivo pelo LinkedIn, pelo YouTube. Quero já deixar aqui meu convite para vocês fazerem perguntas. Agradeço aí, Vitor Rios, Gustavo, que estavam me avisando que eu estava no mudo. Muito obrigada, gente. Agora já está tudo esclarecido. E eu vou conduzir esse papo. Na verdade, vocês sabem que o trabalho mais fácil é o meu, que é muitas vezes fazer uma pergunta e deixar meus convidados brilharem, porque a gente, modéstia à parte, a gente acerta demais nas pessoas que a gente traz aqui para dividir conteúdo com vocês, e hoje não é diferente. Eu vou chamar um por um aqui na tela. Primeiro, a Suelen Silva, Head de Research da Bravo GRC. Oi, Su. Oi, boa noite, Gabi. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. A Suelen foi rápida aqui, me falou que não estava me escutando, me ajudou também com a minha falha. Obrigada, Su. Eu vou trazer o Hugo Betelen, Chief Purpose Officer da Bravo GRC e presidente do Conselho do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Oi, Hugo. Olá, Gabi. Boa noite, Su. É um prazer estar aqui com vocês. Eu ia dizer que é muito normal, Gabi, que aconteceu com você, porque as duas coisas que eu mais ouço todo dia são você está no mudo e ESG. Hoje não falaremos de ESG, mas falamos que você está no mudo, certo? Hoje não é a pauta. Vamos ver se vai rolar no bingo corporativo aqui, mas acho que hoje não. Muito bem, pessoal. Era para a gente começar o quê? Em alto astral aqui, né? Lembrar que o pessoal fica o dia inteiro conectado na tela aí, trabalhando no e-mail, no WhatsApp, em todas as plataformas, e eles doam um pedacinho do tempo deles para estarem com a gente. Então, eu sempre fico muito feliz, te agradeço. A gente vai juntos até 8 horas da noite aqui, tá bem? Vamos lá, gente, porque só pelo nosso alinhamento, eu sei que esse tema aqui daria 3 dias de seminário para a gente falar e explorar todos os aspectos dessa temática, mas eu acho sempre importante a gente começar trazendo um contexto para quem está nos vendo, nos assistindo, de forma que a gente coloque todo mundo na mesma página. Então, a pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: quando a gente pensa em blockchain, é normal a gente pensar logo em criptomoedas, em disrupção, mas o blockchain é uma ferramenta de governança, né? Isso a gente aprende muito com vocês. De que maneira a gente pode entender a aplicação do blockchain quando a gente fala de governança corporativa? Hugo. Bom, Gabi, você sabe que quando, em 2018, eu não entendia nada de blockchain. Achava que criptomoeda era uma coisa de doido, né? E que a gente não conseguia materializar essa questão tão virtual que era. Até que eu conheci um empreendedor fantástico, maravilhoso, chamado Ashish Gadnis, que é um indiano, né, criado, né, entrou como imigrante ilegal, na verdade, nos Estados Unidos, depois conseguiu a nacionalização, a naturalização, tudo mais, se desenvolveu por meio da tecnologia, ganhou uma baita grana e resolveu viver o seu propósito, que foi reinvestir a serviço, né, da humanidade. E criou uma empresa chamada BankU, né? Bank com Q, U com U maiúsculo, que tem o blockchain como pilar. E eu fiquei tão apaixonado pelo que ele fazia, que eu fui me inscrever na Oxford Business School, né? Na Side Business School de Oxford, para fazer um curso de blockchain, e a partir daí eu me apaixonei e descobri o que muitos de vocês talvez não tenham se atentado. A despeito do blockchain ter nascido em 2008 para atender o Bitcoin, que foi uma criptomoeda criada na crise de subprime, quando se perdeu a credibilidade
no sistema bancário dos países por um cara chamado Satoshi Nakamoto, e esse é um pseudônimo, ninguém sabe de verdade quem é o nome do cara. Essa foi o conceito de uma moeda virtual descentralizada, peer-to-peer. O que quer dizer? Eu negocio direto com a Gabi, eu negocio direto com a Suelen, sem ter o Banco Central ou sem ter a intermediação bancária nessa relação. Isso foi construindo um design descentralizado e protegido integralmente por uma potente criptografia, que é resiliente contra corrupção e manipulação. E aí entra muito da governança, né? Porque governança é garantir o compliance das questões. Então é por isso que, efetivamente, a gente tem que cuidar de como o blockchain pode nos ajudar. Lá atrás, o Bitcoin criou uma política monetária definida e autorregulamentada por meio do que se chama Open Network de computadores, ou seja, uma rede aberta de computadores. Então, são milhares, milhões de computadores interconectados na nuvem, para poder fazer. E a chave do sistema do blockchain, que é o peer-to-peer, ou chamado network descentralizado, elimina a necessidade do chamado intermediário de confiança. Então, existe uma frase em inglês que diz blockchain is the ultimate trust machine, ou seja, é a última palavra em uma máquina de confiança, um equipamento de confiança. Então, ele nasce em 2008, ele tem um booming entre 2013 e 2015, ele tem o que eles chamam da segunda onda entre 2015 e 2017, e hoje vocês veem como é que o conceito está evoluindo. Ele usa duas linguagens, as mais populares são a JavaScript e a Python, né? E ele criou, principalmente para a governança, o conceito do Distributed Ledger. Quer dizer o quê, em português? O famoso livro razão do contador. Só que, em vez de ser centralizado, ele é descentralizado ou distribuído, que registra todas as transações ao longo do processo, que vai sendo registrado e confirmado por inúmeras instituições em várias localizações. Ele acaba sendo uma tecnologia que coloca, como eu disse, a confiança nas relações e desintermedia as relações. Então, esse é o pano de fundo para dar uma esquentada no nosso começo. Boa. Su, quer comentar? Lembrando que a gente mutou teu microfone aí, mas é só desmutar o microfone para você não Fantástico. Você. Eu ia cair naquela relação do você estar no mudo, mas agora eu consigo. Obrigada, Gabi. Eu queria era mais complementar, porque essa questão, o blockchain, ele traz duas vertentes muito importantes dentro do GRC, que é a transparência, a segurança, a questão da confiabilidade dos dados. Então, ele veio muito à tona com essa questão da cripto, porque se buscava uma confiabilidade daquilo. Então, como você tem essa criptografia e realmente ele funciona os elos, então, o cara que emitiu, você tem esse registro e esses elos vão se juntando, isso dá muita segurança, porque na hora de romper isso, ele teria que romper a cadeia inteira. Então, até para um hacker entrar para destruir tudo isso, é muito difícil. Então, essa questão da segurança é muito marcante na blockchain. E veio da cripto também por uma questão que a gente pode até olhar cultural do meio financeiro, de querer essa inovação, de querer esse próximo passo na relação segura e também de tirar intermediários nessa troca que hoje eles têm. Então, por isso que ele vem muito com força nesse sentido. E essa questão da transparência é algo que ele consegue trazer em todas as etapas, coisa que hoje a gente não tem. Então, ele vem a fortalecer muito das relações que a gente tem hoje, essa questão, essa base tecnológica. Ele vem a fortalecer essa questão da transparência e da segurança.
Eu gosto muito desse contexto que vocês trazem, gente, porque a gente aqui em MIT, a gente fala de muitos assuntos que, né, quando surgem, as pessoas ficam super confusas, e é um pouco da nossa missão ajudar, né, junto com as parcerias que a gente tem, a desmistificar, né, esses temas que eu fico imaginando, para fazer um paralelo aí simplificado, perdoe aqui a minha simplificação, quando lá atrás inventaram a televisão, imagina as pessoas entendendo, né, como é que a imagem sai daqui, aparece aqui, as pessoas estão aí dentro, e eu acho que com o blockchain as pessoas ficam também meio que imaginando, né, como é que funciona tudo isso por dentro. É difícil entender tudo isso no detalhe, mas cada vez mais, com a ajuda de vocês também, a gente explicando o conceito, mostrando a aplicação prática, que eu acho que a gente vai tornar o assunto cada vez mais parte do nosso dia a dia, né? Então, super legal, mas eu vou precisar contar para o Hugo que a gente vai completar o nosso bingo corporativo agora, Hugo, porque eu vou falar de SG. Olha só, uma pesquisa do IDC aponta que o uso da cloud computing pode prevenir a emissão de mais de 1 bilhão de toneladas de CO2 no planeta. Como é que a gente pode pensar essa tríade? Vejam só, nuvem, blockchain e ESG. Agora a gente vai dar um nó na cabeça da nossa audiência, mas eu preciso da ajuda de vocês para a gente desatar esse nó, hein? Vamos lá. Completando um pouco o que a Su trouxe, né? Quais são os principais benefícios suportados pelo blockchain, né? A habilidade de criar confiança em ambientes não confiáveis. Gerar mecanismo de segurança, por exemplo, para transferência de valores. E aí eu vou contar de novo a história do BankU, porque é tão impactante que eu preciso contar. O que o Ashish criou com o BankU? A pedido, inclusive, da Bembev, que na África desenvolve a cerveja, né? Para quem não sabe, a cerveja africana principalmente é feita de mandioca, né? Da guava, da mandioca. E com isso, é importante que as pessoas consigam produzir isso e gerar receita, gerar renda para sair da miséria, para sair da pobreza. E ele foi para Ruanda, um dos países mais violentos da África, que por questões de guerra, êxodo, doenças, né, tem um déficit de indivíduos do sexo masculino enorme. Né? É um país povoado por viúvas e crianças. E essas mulheres passaram a ter pequenas propriedades, micropropriedades, como se fossem os chamados microfúndios, né? Para plantar a sua mandioca. Né? E aí elas levavam isso para uma cooperativa. Essa cooperativa pesava o valor e elas ficavam sem nenhum comprovante. E levava um tempão até elas conseguirem receber o dinheiro equivalente àquilo que a cooperativa tinha avaliado a questão da mandioca que elas tinham plantado. Ele, inconformado com isso, cria o BankU, que o que é? Por que é BankU? Porque é bancarizar você. É dar dignidade, te dar uma identidade financeira. E você vai falar, não, então a gente precisa de smartphone. Não, ele fala assim, vou usar tecnologia de celular 2G, aquele que a gente quase não usa mais no Brasil. Aquele que faz uma coisa que a gente não lembra que o celular faz mais, que é falar. Aquele lá só fala, né? Tinha o joguinho da cobrinha, tinha não sei o que lá, mandava SMS, mas é o que ele faz, né? Então, em tecnologia 2G, ele conseguiu fazer com que essas mulheres, ao entregar a sua mandioca lá na cooperativa, recebesse por blockchain um certificado digital da quantidade já com a valoração. E podia, então, essa senhora ir diretamente ao banco, mostrar a sua dignidade, o seu certificado
digital, descarregar isso no sistema bancário e receber dinheiro para sustentar a sua família. Então, nós já estamos falando de nuvem, nós já estamos falando de descentralização, nós já estamos falando de uma profunda simplificação digital e estamos falando, sim, de um processo altamente sustentável, porque se é do ESG, eu já estou pegando o S de dignidade, de inclusão social e dando um super valor para ele. Estou pegando o ecoambiental e fazendo com que essa pessoa tenha que caminhar menos, né? Tenha que sofrer menos, ou tenha que usar um transporte menor, porque ela não precisa se deslocar quilômetros e quilômetros para encontrar uma agência bancária que resolva a questão dela. Então, o blockchain também ele traz outros benefícios, como a eficiência na agilização dos processos dos negócios, especialmente entre entidades diferentes. E tem, para a governança, uma profunda capacidade de auditoria aprimorada pela sua transferência. Então, essa tecnologia, que ainda é relativamente imatura, tem muito a explorar, nada praticamente ainda do blockchain foi totalmente explorado, porque existe uma burocracia também de acomodação e de forma de fazer dinheiro, né? A gente já ouviu várias vezes, né? Você quer simplificar, cria uma complicação, né? Você quer desburocratizar, cria uma burocratização. Então, no Brasil, a gente vive um dos países mais atrasados e mais difíceis de fazer negócio no mundo, com vários intermediários. Aqui a gente tem um negócio chamado despachante, aqui a gente tem um negócio chamado cartório, aqui a gente tem um negócio chamado facilitador ou cara do jeitinho. Por quê? Porque tudo é difícil. O blockchain pode acabar com tudo isso. Vai matar o trabalho desses caras? Não. Foi da mesma maneira que quando se inventou a lâmpada, os caras que acendiam lampiões na rua se reinventaram e o mundo vai continuar se reinventando. Então, é fundamental que a gente veja essas questões. Então, a tecnologia, ela traz esse processo de economia e de atingir muitos. Eu gosto muito do propósito, por exemplo, do Magazine Luiza. Não tem nada a ver com blockchain, mas ele tem um propósito que não está exatamente escrito assim, mas que é assim, levar a muitos aquilo que é privilégio de poucos. E a tecnologia tem essa capacidade. Você imagina que durante a pandemia, hoje o Brasil tem mais de 20 milhões de entregadores de delivery. O que esse povo estaria fazendo, talvez, se não tivesse a tecnologia do smartphone? Só durante a pandemia entraram mais 3 milhões e meio de pessoas nesse mercado de trabalho. Não estou discutindo aqui se a distribuição entre a empresa que fornece a plataforma, o restaurante ou a loja e o entregador está correta. Isso tem que se reavaliar, isso faz parte do S. Mas em termos de impacto, veja que uma bicicleta, veja a distribuição, a questão da tecnologia. Quantos vocês já viram entregadores de bermuda, chinelo havaiana, numa bicicleta do Itaú, com uma sacola do iFood? Isto é absolutamente descentralizado. É isso que também o blockchain permitirá fazer. E várias certificações, constatações, assinaturas, etc., poderão ser eliminadas em 3 categorias fundamentais: transferência de valor, identificação e certificação de documentos e nos chamados smart contracts, ou nos contratos inteligentes. Acho que a descentralização é a palavra-chave aí, né, Hugo? Tá falando bastante. Eu acho que uma outra coisa também, gente, que a gente tem que trazer é essa questão do repensar as profissões, ou mesmo as engrenagens, né? Como é que isso funcionaria? Mas voltando lá no seu ponto, Gabi, quando você fala de cloud e blockchain,
Na verdade, eu gostaria de trazer uma visão onde eles se apoiam. Então, a cloud vai crescer cada vez mais, porque ela vai ter esse apoio, essa segurança do blockchain, e o blockchain vem aí para fortalecer a cloud, ao passo que a cloud ela vai fortalecer o uso do blockchain. Então, eles andariam ali juntos, porque, de um lado, você tem a questão da cloud de escalabilidade e de acessibilidade, e a blockchain traz a transparência e segurança. Então, se a gente olha para um lado prático, por exemplo, uma cadeia de produção, e são cases que a gente já tem no Brasil, no caso da proteína, você consegue rastrear desde o início ali da origem até a venda final desse produto, que muitas vezes é para fora do país, você consegue ter confiança nesses dados. Então, de que ninguém vai entrar lá, vai modificar, vai alterar, e de alguma forma vai refletir um resultado que não foi aquele imputado pelo fornecedor lá do início. E eu acho que essa dupla, quando a gente olha, a gente está olhando cadeia de produção, que tem a ver totalmente com o ESG, da onde está vindo esse produto, está tendo desmatamento, não está, está tendo uso de trabalho escravo, não está. Então, tudo isso vai ser muito permissível de você entender, olhar e também, de alguma forma, conseguir checar. Mas por trás disso tudo também tem uma questão que a gente volta de novo, porque quando a gente tem tecnologia, a gente tem pessoas, a gente tem cultura. E a tecnologia, ela muda muito a cultura, já vista como a gente mudou nos últimos anos com o uso disso tudo. Então, ao passo que a gente for incluindo essas tecnologias no dia a dia das pessoas, nos processos de decisão, nos modelos de negócio, a cultura também vai se transformando. Então, cada vez mais a gente vai conseguir entrar um pouquinho mais e colocar um pouquinho mais daquilo. A blockchain ela é um processo que vai ser lento, não vai ser uma coisa tão rápida, porque depende de muita engrenagem para ir. Governos, grandes empresas, a própria rede de internet tem que ser uma coisa estável e acessível para tudo quanto é canto do país, e a gente sabe que o Brasil é muito grande e tem suas dificuldades. Mas sempre tem um começo. Então, a própria placa dos carros, desde 2009, que mudou do Mercosul, além da combinação, tem o seu registro digital. Então, já é um começo. Aquele registro é seu, é do carro, e você vai mudar e você vai continuar com o registro. Então, a pessoa vai saber quem foi o dono, de onde veio, para onde vai, não no papel, mas de uma forma rápida, fácil, e que você sabe que não teve ali nenhum tipo de alteração de dado ou mesmo fraude. Então, é uma base que vem para mudar como a gente se relaciona com tudo. Com tudo. Então, a cloud e a blockchain, elas vêm, uma fortalece a outra e, ao mesmo tempo, engrandece. Então, os problemas que a cloud hoje apresenta na visão de alguns líderes, por exemplo, é a questão da segurança. A gente resolveria isso. A questão dos dados, eu ter que terceirizar alguém para fazer a segurança dos meus dados, também resolveria. Então, a gente acaba aí trazendo, ressignificando essas maneiras que a gente lida. E aí entra também a nossa própria atuação como profissional, né? Como é que, diante disso tudo, eu acabo me comportando, liderando a empresa, os negócios e por aí vai. Uma das coisas importantes, só para completar, tem 5 pontos que ainda são complexos para o blockchain virar o futuro, mas vai chegar, como a Su falou. Indiscutivelmente, é a performance e velocidade das transações e da sua confirmação, porque você precisa, para ele ser verdadeiro, ser criptografado, né, descriptografado e confirmado. A questão da escalabilidade, ou seja, para ele funcionar, ele precisa ter vários e vários usuários podendo e querendo aceitar e rompendo provavelmente muitas barreiras, né? A finalidade das transações, porque é aquela história, tudo que vem para o bem tem rapidamente alguém que inventa para o mal. Uhum. Né? Então, precisa ter essas certezas também. Você veja que o Bitcoin, né, a moeda, ou as criptomoedas, passaram a ser o produto preferido dos hackers, né, das invasões para poder pedir resgate de dados. Então, é o uso indevido. Mas isso é superável, a gente consegue ajustar. Ainda existe uma questão de privacidade nas transações, porque existem vários tipos, né, de blockchain. Existem o aberto e o fechado.
No aberto, existe aquele que as públicas são permitidas e nas outras que elas são abertas, completamente abertas, né? E existem o blockchain do tipo fechado, que são consórcios ou que são apenas dentro da empresa, né? E, sem dúvida nenhuma, ela impacta hoje ainda a compliance. Quantas coisas foram aceleradas pela pandemia? Esse é o lado, vamos dizer assim, se é que tem, né? Mas sempre tem, o lado positivo da pandemia. DocuSign veio para ficar. Ninguém mais vai querer ir lá no cartório, carimbar um monte de certificações e tudo mais. Mas veio acelerar. Telemedicina, vou abrir, mas cara, é impossível voltar para o mundo que a gente existia com esse processo, né? Pix e uma série de outras coisas que tem a ver com esses processos. Então, inclusive, né, a questão ESG, quando você fala, o que eu estou fazendo? Todas essas transações, todas essas certificações estão evitando o quê? Viagens, estão evitando emissão de gases de efeito estufa, estão evitando potenciais acidentes, estão evitando, né, uma série de intermediários que custam escritórios, comunicação, impacto ambiental e uma série de coisas, e estão agilizando muito o processo. Fora as aplicações efetivas, né, em ESG do próprio blockchain. Legal. Eu ainda queria permanecer nessa temática aí, essa dobradinha nuvem e blockchain, porque a gente falou de centralização, a Su falou sobre escalabilidade, e um ponto importante aqui para a gente levantar é que a tecnologia em nuvem, ela não é, hoje em dia, somente para grandes empresas, né? Quando a gente pensa em cloud, a gente sabe que há um aumento de 26% no seu uso para pequenas empresas. E aí eu queria te perguntar, Su, de que maneira esse uso da nuvem pode levar as pequenas empresas a utilizarem o blockchain em suas operações? Mas não sem antes deixar aqui uma provocação da nossa audiência. O Bartolomeu fez um comentário que acho que tem a ver com esse lance da escala. Ele diz o seguinte, num país que tem uma internet ruim, lenta, quase impossível em grande parte do interior, isso não vira utopia de longo prazo? Então vamos focar aqui na dobradinha nuvem, mais cloud, de que forma as pequenas empresas podem começar a passar a usar o blockchain nas operações, mas tem a provocação do Bartolomeu, que acho que é importante a gente comentar. Não, incrível. Inclusive, Bartolomeu, eu estava lembrando esses dias com um colega meu, até da Bravo, e a gente falou, nossa, você lembra a época que a internet era discada? A internet era discada. Hoje não é mais. Então, talvez se a gente olhar para esses panoramas de que, assim, o Brasil realmente tem muitas deficiências, mas com o passar do tempo, em algum tempo, a gente vai ter que vencer isso obrigatoriamente, mesmo que seja 5, 6 anos, 10 anos atrás dos outros, que é o que acontece. Hoje, normalmente, o Brasil, a gente tem pesquisas que mostram que o Brasil, ele fica normalmente 4 anos atrás dos Estados Unidos e 6 da Europa nas iniciativas. Isso quando a gente olhou a ESG. Então, se a gente olhar aqui no Brasil, uma hora a gente vai conseguir levar essa escalabilidade de tecnologia para todos os lados. E é nessa hora que a gente consegue escalar a cloud e o blockchain também. Então, é o que eu sempre falo, não é tão disruptivo no sentido de que é daqui a um ano, porque o disruptivo ele muda tudo muito rápido, num custo muito barato, e aí ele muda, ele desestrutura e muda toda a modelagem de negócio. No nosso caso, a gente está falando de coisa muito a longo prazo, até porque a gente depende de várias interferências ali. Governo, empresas que vão levar essa questão da infraestrutura, a gente tem um problema de infra sério aqui, né? Então, isso depende disso. Mas eu vejo um caminho sem volta e que uma hora vai acontecer, igual a questão da internet de escada. Então, a gente achou que o que a gente vive hoje era uma coisa muito distante do que a gente tinha, e hoje a gente vive numa realidade muito diferente do que se tinha. E aí, isso eu já vou trazer essa questão das PMEs também, questão de cloud. O mercado de tecnologia, ele é muito rápido. Então, se a gente for olhar um tempo atrás,
Eu trabalhei na IBM, e na IBM a gente fazia CPD, a gente vendia mainframe e só tinha CPD banco, né? A priori banco, ou empresas muito poderosas, isso há 15, 16 anos atrás. Hoje em dia a gente tem softwares que é questão de $100 por mês, até menos isso. Tem software que é R$ 15 para fazer a gestão da empresa, ser uma gestão fácil, workflow. Então, tudo ficou muito mais acessível. E as PMEs que estão entrando aí no jogo, elas conseguem ter acessibilidade à cloud. Então, isso não se tem dúvida. A questão é que tipo de tecnologia vai atendê-la, qual que é o objetivo principal, e daí a gente construiu uma arquitetura tecnológica indicada para o objetivo dela. Mas, quando a gente traz isso para o longo prazo, olhando a blockchain, uma vez que a gente conseguir essa infra e que a blockchain estiver auxiliando essas operações, ela vai entrar para todo mundo. Porque se a gente for olhar até a história dela, ela foi criada para isso, para ela assessorar as operações ali até de pessoas que estavam começando na cripto. Então, ela tem essa capacidade de, sim, atender a PME. E, de novo, a gente volta, não é utópico, mas é demorado. Eu acho que sim, demorado. Mas não é utópico, porque a gente não vai voltar. Eu acredito que é daqui para frente, é um caminho meio que sem volta, mas a gente falando da nossa realidade brasileira, a velocidade é muito baixa, se a gente comparar, inclusive, com os outros países. Mas a gente vai ser empurrado para o jogo, porque é assim que funciona o Brasil e é assim que funciona até hoje. E aí essa capacidade é que vai dar o nosso pace ali, até de transformação para tudo isso. Mas eu acredito que sim, vai ser acessível para todo mundo. Eu queria abordar aqui um princípio que o Salim Ismail, né, um dos fundadores da Singular University, sempre traz, que é a força dos 4 Ds, né, nas transformações, nas acelerações tecnológicas. A digitalização, a disrupção, a desmonetização e a democratização. Né? A Su voltou lá atrás na internet de escada. Eu, quando implantei o primeiro microcomputador no Carrefour, a gente não tinha CPD, o famoso CPD, implantei microcomputador, a gente tinha um negócio no Brasil chamado reserva de mercado. Só os bem mais velhos vão lembrar disso. Onde, sabe qual eram os microcomputadores disponíveis? Né? Era um produto fabricado no Brasil, que eu tinha 2 HDs de 5 mega, não é 5 gigas, 5 mega, empilhado um no outro, e a gente tinha que adaptar a máquina com 2 ventiladores, porque aquilo esquentava, que era uma loucura. Eu tinha uma máquina, um modem azulzão assim, de 2.400 bps, 2.400 bps, que eu pegava a linha de escada, não sei se alguém que está nos ouvindo ainda lembra o que é a linha de escada, ligava para outra empresa, que era empresa descentralizada já, de folha de pagamento, por exemplo, e dizia assim, vou transmitir. Ele falou assim, vou receber. Plac, clicava assim o modem e o negócio ia e você rezava para não cair, porque era tal da linha de escada, você rezava para não cair. Backup era feito na mão com flop disk, para quem lembra desse negócio. Muito bem. Eu lembro que quando assumi como CFO do Carrefour, na minha sala, eu fiquei encantado. Quando eu cheguei, tinha um fax. Era o negócio mais incrível do mundo. Eu não tinha ninguém no Brasil para mandar, gente. Ninguém tinha fax para receber o meu fax. Eu só usava aquilo para falar com a França, que já era muito mais evoluído. E as coisas chegaram. Então, nós não podemos esquecer que o leilão do 5G vai acontecer. E que a velocidade da disrupção tecnológica supera qualquer atraso. A China, que é a China, não tinha telefonia há 20 anos atrás, porque não tinha cabeado o seu país. Não precisou, eles pularam esta etapa. Hoje, o campo brasileiro já é altamente conectado com velocidade, com alta velocidade. Seja por antenas, seja com drones, seja com tecnologias disruptivas.
as coisas estão evoluindo e estão desmonetizando. Vou pegar o exemplo da energia solar, que é altamente sustentável e que eu consigo amanhã usar também para identificar quanto eu estou usando, quanto eu estou devolvendo para a rede. Eu consigo usar o conceito de blockchain sem nenhum problema, tá? Em 1977, então nós estamos falando de 40 anos atrás, tá? Quase 50 anos atrás, mas 40 anos atrás, o custo de 1 quilowatt nos Estados Unidos, aqui nem sabia o que era energia solar, era de $77. Hoje ele é de 50 centavos de dólar e a tendência é que vire 1 centavo para se não vai virar pó. 1 centavo de dólar. Ou seja, as tecnologias, cada vez que vêm mais baratas e vêm a serviço das pessoas. No caso do blockchain, uma das grandes ferramentas, que continua sendo a ferramenta financeira, tem um campo extremamente fértil. Nós não vivemos aqui no Brasil uma tremenda descoberta do nosso governo. Oh, meu Deus, temos 40 milhões de indivíduos invisíveis. Pô, desculpa, puta vergonha, né? Você não ter isso num modelo tipo blockchain de identificação do nascimento do cidadão de cada um dos países. Veja os milhões de refugiados que estão no mundo discutindo, né, a questão do seu passaporte, ou jovens que estão mudando de país e querendo com que os seus diplomas sejam validados. O blockchain vai resolver tudo isso. O planeta tem 2 bilhões e meio, né, de pessoas sem acesso a serviços financeiros. Isso vai mudar, né, com essa questão. Toda a questão de processos hoje extremamente retrógrados. Qual é o problema do Brasil? A burocracia da briga fiscal interestadual. O blockchain pode acabar com isso. Para que eu vou precisar de ter as fronteiras estaduais com verificação de mercadoria, apreensão, não sei o que lá, se tudo isso pode ser feito via blockchain? Então, vários impactos vão acontecer. Nós estamos relativamente atrasados? Talvez. Mas se nós pensarmos que em fevereiro nós não tínhamos vacinado nem 1.000 pessoas e agora nós já ultrapassamos os Estados Unidos em vacinação, o Brasil tem uma capacidade de vencer alguns desafios. E aqui a gente, MIT, a gente é o quê? A gente é otimista, a gente fala dos assuntos aqui que estão aí para o futuro, né? Sempre com otimismo baseado em tudo que está acontecendo, né? E do que as pesquisas nos indicam. Mas do ponto de vista que o Brasil tem jeito, né? Se a gente aqui tiver todo mundo batalhando para fazer as coisas mudarem, eu acho que vai dar certo. E eu sempre me animo aí quando eu encontro vocês, que são especialistas em assuntos que eu aprendo demais. Mas olha só, eu estava pensando aqui, essa pergunta, a gente estava falando das PMEs, da escalabilidade, e eu fiquei pensando que a conexão aí é que a transparência, então, ela está, ou deveria, disponível para todas as empresas, né, de todos os tamanhos, e ela ajuda na construção de empresas éticas, responsáveis e sustentáveis. É por aí, até por isso, né? Porque a gente começou falando, né, de um Brasil que é um Brasil do jeitinho brasileiro, um Brasil da burocracia, e tem essa perspectiva, então, de como é que o blockchain pode ser um habilitador para a gente ter empresas mais éticas, responsáveis e sustentáveis, porque talvez não sobrará alternativa, né? A gente vai fechando esses gaps para a falta de transparência. É por aí, Hugo? Se você puder comentar uma coisa muito interessante que você falou no nosso alinhamento, que tinha a ver com mineração de dados aqui, eu acho que vai ser bem legal. Acho que tem duas coisas importantes aqui, Gabi. A primeira é dizer o seguinte, falamos de ESG, deveria ser GSE. Ou seja, se a governança não ditar as regras, não tiver propósito, não tiver valores, qualquer investimento no social ou no ecoambiental vão ser de fachada e vão criar um risco maior para as companhias do que não fazer nada. Tá? Então, isto é muito, muito relevante.
A outra questão, só pegando o gancho, se é para pequenas e médias empresas, vamos pensar que aquele meu computador, que era grande empresa, era Carrefour ainda, mas tinha só capacidade de 5 mega, que provavelmente o meu relógio deve ter 200 vezes a capacidade do que aquilo tinha. Mesmo assim, o Brasil, por ser realmente um país pobre, acaba muita gente tendo capacidade apenas de comprar celulares mais baratos, com limitação de memória. Mas graças à nuvem, esse não é mais um problema. Eu não preciso carregar tudo comigo. Eu posso descarregar tudo na nuvem e carregar só o que eu preciso. É como se eu fosse viajar com uma mala só de mão e quando chegasse lá no hotel, no meu closet do hotel estaria pronto todo o meu outro guarda-roupa. Olha só que sonho maravilhoso, mas isto é levar as informações na nuvem. E aí é importante que elas estejam criptografadas, que elas tenham segurança. Onde estão os ataques hoje dos hackers que envolvem, né, principalmente cibersegurança? Nas nuvens, nos processos on-premise, nos sistemas on-premise, é mais difícil. Claro que se você também no on-premise não tiver backups estruturados, etc., você vai estar... Mas falhas de conexão, falhas de comunicação, são por ali que efetivamente podem entrar. E aqui o que eu queria fazer da sua provocação, Gabi, é o seguinte. Muita gente fala, a gente está falando de que o blockchain pode trazer muita sustentabilidade, pode trazer principalmente o principal conceito, que é rastreabilidade. Ele vai me dar confiança na rastreabilidade. Um QR Code hoje me dá a rastreabilidade, por exemplo, de um produto. Eu, há 10 anos atrás, lancei isso no Pão de Açúcar, só que também você tinha que baixar um aplicativo de QR Code, nem todos liam, era um inferno. Então, também estar à frente do seu tempo nem sempre é muito bom, gente. Tá? Mas, o que fazia? Eu chegava lá nas frutas, legumes e verduras, pegava um produto da marca própria lá, Taek, por exemplo, tinha um QR Code desenvolvido por uma empresa brasileira chamada Par e Passo, que me garantia a rastreabilidade que eu podia voltar até a semente, se eu quisesse. Qual foi a semente, qual foi o adubo que foi usado, se teve defensivo agrícola, se não teve, se é orgânico de verdade, como foi colhido, quem colheu, como foi embalado, quem embalou, como foi transportado, como foi armazenado, como foi distribuído, até chegar na minha mão como consumidor final e podendo até ter uma receita de como eu vou fazer aquele produto. Então, eu consigo, no blockchain, reduzir uma série de impactos ambientais. Mas o blockchain, como a gente falou lá no começo do nosso papo, veio para atender, em 2008, na crise do subprime, a questão da invenção do Bitcoin. Depois existem hoje dezenas de criptomoedas, mas continua sendo o Bitcoin o mais importante. E por que ele valoriza tanto? Porque, diferente dos bancos centrais, não gera inflação, porque ele não pode imprimir papel, não pode imprimir moeda. É aquela quantidade que vai se dividindo por pessoas, vai se transacionando e ele vai criando valor nesse processo. Mas o Bitcoin em si, ou qualquer criptomoeda, para chegar nessa valoração, ele tem um processo chamado mineração. Tá? E a mineração é um grande inimigo, um grande ofensor à sustentabilidade. Pra você ter uma ideia, as principais mineradoras de criptomoeda ficam na Islândia, de tão frio que eles precisam para resfriar os milhões, os milhares de servidores que estão lá fazendo esse processo. Mas isso não tem a ver com o blockchain como ferramenta de transição, como ferramenta de eliminação de processos,
a ferramenta de certificação de processos. Então, a gente tem que separar os dois impactos importantes. Legal, Hugo. E aí, como a gente já está aqui, 46 minutinhos, então a gente está indo para os 15 minutinhos finais, eu vou já, para a gente cobrir a nossa pauta, eu já vou passar uma pergunta para a Suelen, que é o seguinte, na sua visão aí, quais são os desafios que se apresentam com o aumento da tecnologia em nuvem e do blockchain para uma gestão auditável? Isso pode significar o fim das auditorias? E olha que interessante, vem um comentário aqui, por último, do Fernando Curimori, que ele pergunta o seguinte: nas due diligence, o que falta para que tenhamos os benefícios da blockchain? Então, a gente está falando de auditoria, ele já trouxe o aspecto da due diligence e a gente já entrou aqui com duas perguntas em uma. Me ajuda isso. Então, muito interessante a pergunta do Fernando, porque tem um ponto que eu ia deixar para o final, mas que eu vou puxar agora, que tem a ver com a alta liderança. Então, toda essa questão que a gente incentiva nas empresas... Só um minutinho, gente, um minutinho só. Que é o quê? A realidade agora da gente fazendo eventos online de dentro de casa. Aparece aqui um gatinho, um filho passa aqui, tudo normal, tá? Dentro do esperado. Então tá bom, gente, por causa do horário, tem cachorro, filho, todo mundo aqui em casa, mas vamos lá. Tem essa questão que eu acho que a alta liderança, para ela conseguir incentivar e implementar, então muita coisa nas empresas é top-down, né? Essa questão cultural, da valorização da transparência, de você ter a governança. Então, a alta liderança, para ela conseguir implementar qualquer coisa para ela, até aquele trouxe do due diligence, vem a questão de compreensão. Então, acho que a alta liderança teria que entender. Então, entender o que é o blockchain, os benefícios do blockchain para a operação, para o modelo de negócios, para que isso consiga se tornar uma realidade para a empresa. Então, a partir dessa compreensão é que você consegue destravar essas barreiras e alavancar esses benefícios. Quando a gente vai para a auditoria, não acho o fim, mas eu vejo de novo uma ressignificação, uma nova postura dos profissionais e até muitas vezes de direcionamento desse tempo que hoje é de checar exatamente esse início, meio e fim da informação e até de que forma ela faz sentido naquele processo e aquela chancela de que realmente está correto, está confiável. Esse tempo vai ter que ser direcionado para outras questões dentro mesmo do que ele já trabalha, mas que não seja com a finalidade de checar, porque isso já vai ter sido feito, isso vai estar pronto para o profissional, mas ele pode se colocar em várias outras pontas que diz respeito ao próprio processo, à própria compreensão da situação, que ajudaria a alimentar a confiabilidade dessas informações. Então, não é o fim, mas é uma ressignificação, um novo ali, uma nova forma de ver, de pensar e de executar a própria profissão. Eu vou pôr uma provocação aqui. Um dos maiores autores de business do mundo chama-se Jim Collins. Escreveu um livro chamado Good to Great. Todo mundo conhece, vendeu milhões de cópias no mundo. Lá na época do Pão de Açúcar, nós éramos seguidores dele. O Abílio Diniz era um fã dele, até porque ele era amigo do Jorge Paulo Lemann, tinha sido apresentado. Mas nós chegamos aí, a diretoria executiva, lá para Boulder, no Colorado, fazer um curso com ele sobre Good to Great. Em 2008, na crise do subprime, quando nascem as criptomoedas, quando nasce o blockchain, o Good to Great, para quem não leu, são 11 empresas absolutamente great que ele identificou. Não tem valor estatístico, mas a forma com que ele mostra tudo mais é muito pouca empresa. Mas ele considera que só essas duas. Essas 8 eram great companies. 2 delas, uma varejista e uma financeira, uma seguradora, uma chamada Fannie Mae e a outra chamada Circuit City, quebram, falem. Como pode uma great company quebrar, né? E aí ele rapidamente escreveu um livro chamado How the Mighty Fall. E em seguida escreveu um livro Great by Choice. O cara é assim de uma especialidade. Então, se você hoje perguntar e entrar no site das Big Four, ex-auditorias,
Ninguém se apresenta mais como empresa de auditoria. Ninguém. Aliás, elas estão começando a levantar a bandeira do ESG. Especialista em ESG, líder em ESG, tá? Ou seja, estão reescrevendo o seu livro. Perfeito, boa provocação, Hugo. Mas só reforçando também o alta liderança, né? Perfeito. Mas vamos lá, gente. Eu tenho 10 minutos e 2 perguntas ainda que eu quero muito fazer. Essa próxima, eu queria que vocês pudessem comentar sobre o blockchain como ferramenta para a rastreabilidade da sustentabilidade, para a sustentabilidade. E de que forma, por exemplo, a agricultura brasileira pode se beneficiar? Hugo, acho que você já deu um exemplo, né, de quando você estava ali. Mas eu tenho mais. Vai lá. E por que eu estou falando do exemplo? Deixa eu até aproveitar para ressaltar aqui a nossa audiência. O Roberto Lins, ele perguntou o seguinte: na prática, desconsiderando as criptomoedas, quais as aplicações de negócio já têm uma crescente utilização dessa tecnologia blockchain? Acho que essa pergunta, junto com a que eu fiz, traz essa nossa curiosidade de saber de outras aplicações. Inúmeras. Vamos lá. Em sustentabilidade, tem uma infinita possibilidade de utilização muito promissora do blockchain. O blockchain pode ser dividido em 4 grandes universos para isso, né? Ou seja, o valor de armazenagem, que ele chama, né, que é o storage value, o payment rail, que é a forma, né, de pagamento, como eu faço pagamentos. Um que nós já conversamos, que é o Distributed Ledger, né? Ou seja, o razão distribuído, e os contratos inteligentes, ou os smart contracts. Vamos pegar o primeiro, que é o storage value, como é que eu guardo valor, né? Por exemplo, um dos maiores potenciais em sustentabilidade é a tokenização de crédito de carbono. A outra é a digitalização de ouro e diamantes que garantam, por exemplo, a legitimidade e o respeito às condições sociais no processo ao longo da cadeia. Outra é a tokenização de capital. O outro é a certificação de plantios de árvore, justamente para poder mitigar a minha questão dos anos. A outra que está tomando um volume desproporcional é a tokenização da propriedade e legitimidade das obras de arte, as famosas NFTs. E quando eu vou para meios de pagamento, o micropagamento. Então, nós estamos falando, por exemplo, de pequenas e médias empresas. Veja só, o micropagamento de conteúdos para online pode ser todo feito por blockchain. Os pagamentos cross-border, então o cara está vendendo para o Brasil está vendendo para outro país, em pequenas quantias e de pequenas e médias empresas, em vez de eu fechar contrato de câmbio, fazer registro no Banco Central, fazer toda a exportação comprada da moeda, fazer a questão do hedge cambial, etc., eu consigo resolver isso. As pessoas que estão migrando podem evoluir e não precisar mais de um agente bancário para fazer as remessas de valores para os seus parentes. Como eu já tinha dito, eu mudo de país, eu posso registrar de forma internacional, carregar de forma internacional todos os meus documentos, inclusive meus certificados, diplomas validados, etc. Todos os títulos de propriedade de terras e imóveis podem ser colocados num blockchain. Tanto se falou para o ano que vem não confio nas urnas eletrônicas, tudo mais. O Brasil é um exemplo dessa questão, mas eu posso tokenizar o voto. E eu acabo com essa discussão no mundo inteiro, se eu quisesse. Quando eu olho países desenvolvidos, ainda no papel desse tamanho, dobradinho, guardado, né, completamente fraudulento. E aqui eu discuto que o voto eletrônico não é seguro quando ele não está conectado na internet, ele tem uma tokenização altamente criptografado e intransponível, já mais do que comprovada. Então, esses são impactos possíveis e potenciais. Imagina o custo que a gente reduziu no processo eleitoral e o impacto ambiental
a eu eliminar o papel e a confirmação pessoal no voto, por exemplo. Mas eu posso ir mais longe, eu posso falar sobre armazenamento de dados, sobre validação de identidades, sobre todo o processo do supply chain, quando eu emito a nota até onde chega, e eu já posso antecipar todo o processo de recebimento, com inclusive data de validade, quando eu estou falando de alimentos. Pagamento de royalties, que hoje é o inferno mundial. Será que eu exerci, não exerci, onde eu recebi, como eu fiquei? E principalmente também liquidação de importações e exportações, o que vai simplificar muitíssimo a vida. A dor, a necessidade faz com que as tecnologias evoluam, que foi o que aconteceu na pandemia, tá? Mas aquela história, abriu a porteira, vamos embora, certo? Vamos aproveitar. Não gosto desse termo porque ficou mal passado. Mal visto. Ficou extremamente mal visto. Ô, Gabi, só vou complementar. Mas eu gosto do que o Rony Meisler, da Reserva, fala, né? Se é para ser hacker, que seja um hacker do bem. Tem dois setores que eu queria acrescentar e que o Hugo trouxe também. O próprio RH vai poder usar muito o blockchain. Então, questão de educação, desde onde eu vim, até eu não vou ficar lá mais inserindo no LinkedIn, tirando foto. Olha, eu vou ter isso aí em cadeia, eu vou ter o código, eu vou passar, e o cara já vai saber tudo que eu fiz, por onde eu vim, que eu não fraudei nada, nenhum tipo de diploma. E a questão da saúde também. Então, imagina você ir no médico, não ter que carregar nenhuma senha, nem login, ou nem lá o seu exame para o cara ver. Então, ele vai acessar, ele vai ter todo o seu histórico de saúde, independente de em que país você está, se você teve um acidente ou não, ou mesmo aqui. Então, são infinitos usos, mas você facilita, você dá a escalabilidade, você facilita e você traz segurança. Então, o cara do RH que está entrevistando, ele sabe que ele está entrevistando alguém que teve MBA. Ele não tem que ficar se certificando lá se o cara teve ou não, e por aí vai. Então, só queria trazer mais essas duas áreas que eu acho que são ouro para todo mundo. Olha, acho que se a gente entrasse em cada uma delas, dava um novo evento, né? Você trouxe o aspecto da saúde, gente. O que a gente tem de desperdício na saúde por pedidos de exames que são repetidos porque não se tem histórico, não existe integração. Às vezes, dentro de um mesmo laboratório, se você muda de unidade, você já não tem integração dos dados. Mas olha só, a gente ficou sem tempo. O que me deixou feliz foi o seguinte: eu fiz uma pergunta, eu mirei em uma, vocês já responderam a outra, porque eu ia falar dessa perspectiva de futuro, mas muitas dessas aplicações, obviamente, já existem referências no mundo de como está funcionando, mas a gente ainda vai ver por aqui acontecendo na prática, né? Então, a perspectiva de futuro, acho que com os exemplos de aplicação, vocês já conseguiram cobrir aí o que normalmente é a nossa última pergunta. Então, eu vou devolver a palavra para vocês só para me despedir e agradecer. Hugo, se quiser fazer algum comentário adicional, esse é o momento. Gabi, eu vou aproveitar, então, para usar uma frase do professor John Carr, já falecido de Chicago, que dizia, o futuro não é um lugar que nós estamos indo, mas aquele que estamos construindo. Então, construa. Fiquem com essa audiência. Muito bem. Muito obrigada, Hugo. Su? Tem uma frase também que é muito usada até na parte de riscos, que diz que o maior risco é aquele que você não conhece. O maior risco é você desconhecer seus riscos. E a blockchain, acho que traz esse conhecimento. Por mais que você queira ignorá-lo, ou que você acha que ele está sob gestão, ele é pequenininho e está ali guardado, você vai conhecer ele. Você pode não dar atenção, mas ele está ali. Então, ela vai te trazer esse poder, essa transparência de poder enxergar e saber o que fazer com ele. Perfeito, gente. Eu só quero agradecer. Eu aprendi demais aqui com vocês hoje. Espero que a nossa audiência tenha tido a mesma experiência, a mesma sensação. Obrigada, viu, Hugo? Obrigada, Su. Obrigada, Gabi. Obrigada a todo mundo. Um prazer, Obrigado gente. pela oportunidade de compartilhar com vocês. Foi demais, gente. Eu fico aqui um segundinho só na tela sozinha. Primeiro, para agradecer o Juliano, que ficou aí no nosso apoio técnico. Obrigada, Ju. Toda a nossa audiência. Gente, vocês interagindo demais. Na medida do possível, eu trouxe as perguntas e as interações de vocês. Quero agradecer a sua audiência por ter ficado com a gente aqui até esse horário.
a Bravo GRC. Lembrar que a gente constrói, junto com a Bravo, um conteúdo dentro do nosso site sobre governança 4.0. Então, se você quer saber mais sobre blockchain e outros assuntos que impactam aí a governança corporativa, acessem lá, tenho certeza que vocês vão gostar. No mais é isso, agradecer a audiência do LinkedIn e do YouTube. Se você entrou pelo LinkedIn, siga a gente lá no YouTube para ser avisado quando a gente tiver vídeo novo. Se você entrou pelo YouTube, lembra que a gente está nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, com conteúdo. Temos assinantes pagos? Temos assinantes, pessoas que confiam, botam o dinheirinho ali no conteúdo que a gente gera pago aí por meio das nossas revistas. Mas a gente tem muito conteúdo aberto também, gratuito, para você que está querendo se aprofundar nessas tecnologias emergentes e principalmente na aplicação do mundo da gestão, que é a nossa ênfase aqui. Fiquei muito feliz com esse evento, com a presença dos nossos convidados e com a nossa audiência. E vou me despedir porque eu vou encontrar vocês logo mais, nos próximos eventos. Beijo, tchau, tchau.